Fala trader, Carlos Filiprandi aqui, CNPIT. E hoje vamos falar de macroeconomia. Vamos dar continuidade aos vídeos que a gente vem fazendo para te preparar para o mercado financeiro e para as operações intraday. Vamos entender esse conceito hoje e como ele interfere nas nossas operações. A macroeconomia estuda a estrutura, o desempenho e o comportamento da economia como um todo, analisando fatores como inflação, taxa de juros, taxa de crescimento, entre outros aspectos. Todos esses elementos são importantes para as operações intraday, para os operadores de mercado financeiro. Em um cenário de recessão global, como aconteceu na pandemia, por exemplo, é natural que todos os mercados sintam o reflexo em maior ou menor intensidade. Por isso é importante entender como a economia global está sendo afetada naquele momento e como isso afetará a nossa economia e, consequentemente, nossas operações. No Brasil, nossa economia é bastante dependente de investimentos externos e qualquer alteração significativa no fluxo de capital pode causar impactos na taxa de câmbio, no mercado consumidor, no resultado das empresas e, consequentemente, no mercado de ações e investimentos em geral. Quando uma recessão global se aproxima, os investidores estrangeiros tendem a retirar seu investimento dos países considerados emergentes, que é o nosso caso, e realocá-los em investimentos consideráveis mais seguros. A renda fixa, por exemplo, que é muito boa. Essa retirada do capital do Brasil afeta diretamente a taxa de câmbio, fazendo com que a moeda local perca valor em relação ao dólar. A gente tem que pensar que o dólar é uma moeda que serve de parâmetro para todas as outras. Essa desvalorização da moeda local pode levar a um aumento da inflação, que, por sua vez, pode exigir a elevação da taxa de juros para controlar os preços. Com a taxa de juros mais alta, o crédito se torna mais caro, o que afeta o consumo e o investimento das empresas, atrapalhando a performance do nosso mini índice. É o que a gente precisa saber de mais importante aqui. Já na renda fixa, os investimentos baseados em títulos públicos também são afetados, uma vez que a taxa de juros mais alta reduz o valor desse título no mercado. Já na renda variável, a desaceleração econômica pode impactar no desempenho das empresas listadas na bolsa, que passam a vender menos e ter uma receita menor, afetando diretamente a sua margem de lucro. É importante aqui falar que, no caso do Brasil, a taxa do câmbio é suja. Isso ocorre porque o governo utiliza intervenções no mercado de câmbio, como compras e vendas de moeda estrangeira, para influenciar no valor do real em relação ao dólar. Isso é feito para manter a moeda nacional em um patamar considerado adequado pelo governo, visando equilibrar o comércio exterior e controlar a inflação. Diante desse cenário, é importante que o operador esteja atento aos impactos da macroeconomia em suas operações. Por isso, é fundamental compreender as alterações macroeconômicas que podem afetar diretamente sua carteira de investimento e suas operações intraday. Fazendo isso para o intraday mais próximo da gente, a macroeconomia eu posso utilizar como o índice do ouro, que é um indicador. O ouro é visto como um alívio seguro em tempos de instabilidade econômica, crise financeiras e incertezas geopolíticas. Isso acontece porque o ouro tem sido historicamente uma reserva de valor estável ao longo do tempo, servindo como uma forma de proteção em um momento de incerteza ou aversão a risco nos mercados financeiros. Quando o índice do ouro está subindo, isso geralmente indica uma aversão a risco por parte dos investidores. Logo, podemos notar que o nosso índice cai naquele dia, o nosso índice perde valor aquele dia. Claro que existem análises que precisam ser realizadas em conjunto para formar uma posição no mercado financeiro, mas trazer a macroeconomia para dentro do day trade é vital para a expectativa de vida do operador no mercado financeiro. Trazendo a macroeconomia para dentro das nossas operações, eu vou dar outro exemplo, que seria a Petrobras. Quando acontece 10h30, entre 9h30 e 10h30, que começa esse spread da abertura do mercado à vista com o mini índice, para quem opera mini índice, a gente consegue acompanhar as ações e a sua abertura. Petrobras, Vale, e cada uma delas tem uma referência em alguma commodity, como por exemplo o petróleo Brent e o minério de ferro. No caso da Petrobras é o petróleo Brent, e se a gente sabe que está acontecendo uma guerra, onde o local que essa guerra está acontecendo, acontece a exploração do petróleo, a gente sabe que vai ter interferência no preço do petróleo Brent. Logo, a empresa que sofre mais com isso é a Petrobras, com o aumento do valor do petróleo ou com a sua diminuição. O mesmo acontece para quem explora o minério de ferro, que é o caso da Vale, que precisa que o preço do minério de ferro seja alcançado em um patamar
bom para a venda. Logo, a Vale sofre com os preços do minério de ferro. Então, tudo isso é macroeconomia e a gente traz todas essas análises para dentro do gráfico na hora de operar. Todos os dados são estudos macroeconômicos e servem e devem ser utilizados para nossa operação intraday, beleza? Muito obrigado, curtem o vídeo, compartilha e valeu!